Bom dia, Mercedes, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vocês estão aí, de verdade? Sim, E aí, Gi, beleza? beleza? Beleza. Viu, tá chovendo na minha região aqui. É possível que a minha conexão Ah, morra, é possível. aqui choveu, parou. Eita, tomara que pare então, pelo menos agora. E aí, Amanda, beleza? Oi, dia! Tranquila? Viu, antes de eu começar, deixa eu perguntar para vocês. Nas atividades de planejamento, principalmente, até então eu acho que tinha corrigido todas as coisas que vocês me mandaram. Eu tinha uma data que eu marquei aqui, assim, até tal dia eu já corrigi tudo, mas eu não tenho certeza. Então, salvo, se alguém não tiver alguma atividade de planejamento corrigida ainda, me avisa, porque eu não tô nem olhando mais, porque às vezes chegavam uns e-mails para mim, agora não tá chegando e-mail nenhum, então eu acho que vocês não estão mandando mesmo. Mas caso alguém esteja sem nota, me avisa, tá? É, eu acho que de turismo anos atrás falta bem pouco também para te corrigir, e aí logo entram novas coisas. Segundo o que o professor Luiz Fernando me passou, o nosso, peraí, a nossa data limite para entrega de tudo isso vai ser dia 26 de fevereiro. Para ele passar um e-mail para nós e tal. Não tá baixando o martelo ainda, mas é para ser isso. Então vocês teriam até 26 do 2 para terminarem todas as coisas. A nossa composição de nota vai ser 10, 10 e 10. Então as atividades online vão valer 10, então vai ter duas provas valendo 10. Né? Então seria esse período online, esse nosso Moodle, né, ele vai corresponder a aproximadamente não, exatamente um terço da nota. Né? Então, caso vocês não entreguem nada no Moodle, ainda vocês teriam uma possibilidade um pouco remota, mas ainda teriam a possibilidade de serem aprovados só com as duas provas, tirando uma nota máxima nas duas. Não sei se é possível, na verdade, não sei se, sei lá, enfim. É, Mandei também da base comunitária, não sei se chegou. Então, base comunitária, não sei o que aconteceu com vocês aí, que vocês não recebem, uma confirmação, algo assim. Era para ter pelo menos um e-mail, assim, dizendo, tipo, suas atividades foram salvas, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho, Amanda. Mas eu coloquei no mural da disciplina, eu coloquei lá que eu tinha recebido. Ó, se tiver, tem que estar atualizado na minha lista aqui, impossível que não. Eu recebi da Nicole, do Adrian, da Isa, João, Leda, Rebeca, Mercedes, Brian e o teu, Amanda. São esses 11 que eu recebi, né? Essa da base comunitária. Esse é aquele que tinha as regiões lá e tal, né? Que você tinha que escolher uma cartilha e responder umas perguntas, né? Não sei se é esse ou não. Deve ser esse. Porque o meu, por mim, daqui sustentabilidade e comunidade. Muito bem, tranquilo, então tá recebido. É, Façam umas atividades, pô. Esses me entregam dia 25 o negócio, eu vou ficar louco aqui. Muito bem. O que acharam da conversa ontem sobre os observatórios de turismo? Já tinham ouvido falar em observatório do turismo? Foi um termo novo na cabeça de vocês? Me contem algo. Falem algo. Não falam nada, né? Eita. Bom dia, Leda. Bom dia, Emerson. Sejam bem-vindos. O Operário ganhou finalmente. Eu vejo o Emerson, lembra do Operário. Ninguém responde nada dos nossos colegas do observatório. A aula, não é aula, né? Bom dia, Leonardo. A nossa fala de ontem sobre o observatório já está na nossa, como social, a nossa mesmo, né? A gente registrou o cargo horário, então está lá disponível para vocês reassistirem, ou para quem não conseguiu ver ontem, né, tem a disponibilidade. E ontem mesmo a professora Valéria me passou os slides que a professora Juliana utilizou na fala dela. Então eu coloco para vocês hoje. Além disso, eu vou colocar hoje na disciplina de planejamento também os slides da aula, né, de amanhã, com o rapaz lá da Paranaturismo, e ele pediu para que a gente dê uma olhada nos slides, né, todos nós, já pensando em fazer algumas perguntas, já, né, vendo o que não está contemplado ali, né, para questionar ele, ou para, né, fazer alguma crítica em relação ao material
né, que eu vou disponibilizar para vocês aqui daqui a pouquinho, né, então eu vou pedir para que vocês pelo menos deem uma passada de olhos no negócio, porque ele está esperando que a gente faça alguma pergunta, faça algum comentário em relação à fala dele, está esperando por isso, por favor, né? Então deem uma olhada lá. Muito bem, então dando sequência, né, a nossa aproximação em relação ao planejamento público, né, e o papel que o Estado... Eu só tentar colocar em caixa um negócio aqui, peraí. Eu não sei como faz para criar em tela cheia no PDF. Ai, que bosta. Tela cheia, tá escrito aqui no Ctrl L. Dando essa continuidade, então, né, a gente viu nas aulas anteriores sobre qual que é o limite do governo, por que é bom, o que é ruim, né, o que a OMT fala para nós em relação ao marco da gestão do turismo para nós, que inicialmente o turismo começou a ser, né, desenvolvido pelo poder público, pelo poder privado, desculpa, e o poder público enxerga como uma galinha dos ovos de ouro, assim, poxa, eu preciso, né, rentabilizar, né, a partir disso também, e aí o Estado começa a se aproximar um pouco mais, e aí a OMT passa para nós esses 5 princípios aí que a gente discutiu, acredito eu que foi o último slide da nossa aula, né, da semana passada, sexta-feira, né? Assegurar o direito às férias, né, preparar as pessoas para o turismo, desenvolver econômica e socialmente e proteger a natureza. A gente tinha terminado nisso. Eu comentei com vocês que a nossa Constituição, ela, pelo menos no papel, né, ela demonstra isso. Aparentemente, a gente tem todos esses princípios estão adotados na nossa Constituição, mas, né, na prática, né, a coisa é um pouquinho diferente disso. O que o Estado entende de fato, né, em relação ao papel dele e a gestão do turismo? E entender que tem que fazer a função de coordenação, e a função de coordenação ela vem crescendo ao longo de todos os anos, né, que a gente viu todo o histórico disso, né, o Combratur, Embratur, Ministério do Turismo. Entender que tem que ter uma função regulamentadora e legislativa, né, tem alguns marcos legais bem importantes para nós, né, talvez a mais importante para nós, né, que vocês têm que ter um conhecimento um pouco mais próximo em relação à Lei Geral do Turismo, que está sendo, tem uma tentativa bem grande de alterar ela. A função de planificar, né, fazer o planejamento, então é a nossa principal objetivo nessa disciplina, né, entender a função do planejamento do turismo em relação ao Estado nesse modo, e a função de fomento ou ajuda aos investimentos. A gente tem algumas linhas de créditos bem importantes aí, talvez a maior delas, eu não sei quanto que está as nossas rubricas, né, quanto que está o nosso saldo, né, nesse ano, né, eu dei uma desvinculada bem grande em relação ao governo federal, principalmente, mas ele tem o Fundo Geral do Turismo, o Fundo Getur, que tem um valor bem legal. Eu comentei na aula anterior, certamente eu coloquei para vocês nos slides anteriores, no material de leitura, né, que não era slides, quanto estava essa rubrica, ou pelo menos quanto que era a última vez. Atualmente eu não lembro de cabeça. Então, o Estado entende que tem que cumprir essas 4 funções, modifica bastante em relação ao que a OMT, né, propõe. Veja que não está preocupado nada aqui em relação a desenvolvimento sociocultural, por exemplo, né? Então, deixa, né, que os estados ou, né, que as comunidades por si só resolvam esse problema. Todas as funções são importantes para nós, né? Talvez sejam as mais óbvias, talvez, vamos pensar assim. Então, coordenar, né, a gente tem uma estrutura do Estado, né, que ela é bastante hierarquizada, né? A gente tem dentro da saúde, tem a Secretaria da Saúde, daí tem os conselhos, aí você vai ter, né, a coordenação estadual, depois tem a coordenação regional, depois tem a coordenação federal. Então, você tem uma hierarquia de funções, né, de prerrogativas, né, e responsabilidades bastante delimitada em relação, né, nós temos uma república federativa, então ela já pressupõe várias dessas coisas para nós. A função regulamentadora, né, a gente tem um congresso mais caro do mundo, acredito eu, né, que fica só legislando um monte de coisa que a gente, na verdade, não aplica, né, a gente escolhe as leis que a gente quer obedecer ou não.
A função de plano, a gente tem né, sobretudo como mais importante, né, nosso marco legal é o Plano Nacional do Turismo, que é desenvolvido a cada 4 anos. E a função de fomento e ajuda, a gente vê, que eu acabei de comentar com vocês em relação ao Fundo Geral, e essas linhas de financiamento, elas tendem a sofrer alguns ajustes ao longo do tempo, principalmente em relação a mudanças de prioridades do governo. Né? Parece que agora o governo quer mudar algumas coisas em relação à transferência de renda, já está falando bastante em mudar regulamentação sobre imposto de renda para disponibilizar verba para outro lugar e tira dinheiro da educação para dar, enfim, né, tem algumas modificações em relação, né, ao gasto público que tem muito a ver mais com política do que com, né, estabilidade do turismo como um todo. Então, essas são as nossas funções que, de fato, ocorrem, ou mais ou menos, né, que a gente consegue observar com maior precisão. O que a gente tem que pensar em, né, de fato, né, o que o Estado tem que se preocupar com maior grau? A primeira questão de tudo, né, em relação à qualidade. Tem as teorias lá do marketing, lá, a teoria da satisfação, da experiência de clientes, né, que dizem que vocês vão para algum lugar, gostam de algum lugar e falam para mais ou menos 5 pessoas. Né? Tem alguns autores que colocam um pouquinho mais ou um pouquinho menos, essa é a média. E quando vocês vão para um lugar que vocês não gostam, vocês vão falar de 10 para mais de pessoas. Eu fui lá na Cachoeira da Mariquinha e estava uma bosta. Vocês vão falar para um monte de gente isso. Então, essa é a preocupação principal. A gente já não faz um tempo já que a gente não se baseia mais, ou não balizamos mais as nossas escolhas para visitar determinados destinos a partir do site oficial, por exemplo. Né? Vocês não vão ver no site oficial de Nova York que houve um atentado terrorista lá, né, que o índice de criminalidade está muito alto. Vocês não vão ver essas coisas no site oficial, principalmente no site do turismo. Né? Vai só destacar, né, ângulos perfeitos, fotos lindas, maravilhosas. Há um tempo atrás, a gente tinha um papel muito importante sobre os guias. Né? Tinha um guia que, aqui no Brasil, o principal deles era chamado Guia 4 Rodas. Então, a galera se baseava muito em relação ao Guia 4 Rodas para definir destinos. Era muito comum, né, as pessoas terem nos carros, assim, tipo, deixa no carro o tempo todo, que se eu estou indo para algum lugar e passando no meio do caminho por uma cidade que eu não conheço, eu abro o guia e vejo o que tem lá. Às vezes tem uma igrejinha, às vezes tem alguma coisa ou outra que compensa, né, que me chama a atenção, eu vou parar e vou dar uma olhada. Né? Esses guias, principalmente impressos, eles já não têm mais o mesmo apelo. Se vocês procurarem trabalhos científicos de um tempo atrás, tinha autos deles que analisavam os guias, assim, era um negócio bem legal. Assim. Hoje não acontece mais isso. Né? Hoje a nossa principal fonte de informação, né, em relação a destino, se vale a pena ir ou não, o que dá para fazer lá de fato, ele está muito mais atrelado aos influencers aí, né? Digital influencers, esse pessoal do YouTube, né? Essa galera aí do Instagram. Parece que a gente confia mais nessas pessoas, né? E esse empoderamento de YouTubers, Instagramers e sei lá o que mais, né? Que chama essa galera que faz influência digital. É um poder muito grande que eles têm nas mãos, né? Às vezes você não sabe também se eles estão falando a verdade, se você não paga para fazer aquilo, né? Então é meio complexo isso, né? A gente tem um Instagram bem famosinho, falando Melhores Destinos, né? Que a galera confia, assim, a ferro e fogo, assim. É meio complexo entender isso. Mas a gente confia mais, ainda que não sejam nossos amigos, a gente confia nas pessoas, né? Parece que eles são sinceros. E além disso, a nossa fonte de informação em relação aos amigos mesmo. Então, o professor Ricardo morou na Disney lá 200 anos, então é impossível que ele não conheça lá com uma profundidade muito grande em relação à Disney. Vamos perguntar para ele o que vale a pena, o que não vale a pena, quando ir, quando não ir. Então, as respostas deles vão ser mais importantes do que qualquer guia da Disney, qualquer programa de visita da Flórida. Então, é bem importante entender isso em relação à qualidade, né? Que essa transmissão de imagens é bem importante. A gente tem alguns preconceitos que ficam na nossa cabeça que elas demoram muito para sair da nossa cabeça. Né? Se você fala em África, por exemplo, a galera sempre pensa na hora em relação à violência e doenças.
Né? Tipo, o país que mais tem HIV, não sei o que e tal. Se você respirar no espaço, não vai ser contaminado, né? Então, isso fica, né, muito incrustado na nossa cabeça, e parece que a África é uma vila, né? Então, sim, você tem países que são complicadíssimos, né, em relação à violência, terrorismo, né, a própria questão de doenças mesmo, mas a África não é um bairro, né? A África é gigantesca, então não é assim, o continente inteiro, né, assolado por esses problemas. Então, essa imagem, né, do espaço, assim, é muito importante em relação ao todo, né? E aí eu estou invadindo, na verdade, no segundo slide nosso aqui, que é em relação à promoção mesmo, né? Então a gente viu, né, que o papel que as pessoas têm, né, de boca a boca, e, né, tem algumas... Agora eu não sei se está sendo tão comum assim, mas há um tempo atrás era mais comum, pelo menos, com vários jornalistas, pessoas, né, que a TV tinha um papel muito mais importante, eram convidados a visitar determinados locais para fazer alguma matéria em relação a isso, né? E tem alguns blogueiros, né, que eram mais famosos, né, geralmente eram convidados, venha se hospedar aqui no final de semana, né, de graça, tudo, né, você pode utilizar todas as nossas instalações, desde que, terminada a sua hospedagem, você faça um post lá no seu blog, né? Então, você está tentando dar, né, um papel de publicidade meio que indireta, assim, né? E aí, de novo, né, até que ponto você vai ser sincero, né? Você passou um final de semana inteiro, né, de graça, num lugar, né, bem legal, geralmente, né? Não vai ser coisas pequenas que vão oferecer esse tipo de programa. E aí, o que você vai ser? Vai ser sincero o tempo todo, ou você vai dar uma aliviada, por exemplo? Então, é meio complexo. A OMT fala para nós lá em relação à promoção mesmo de destinos, cerca de 4% do que o país inteiro arrecada, né, com o receptivo, né, as pessoas que estão chegando no país, deveriam ser, né, direcionados obrigatoriamente ao marketing. E eu não consegui encontrar, quando eu estava revisando essas aulas, os dados mais atualizados em relação a esse investimento do Ministério do Turismo, né, em marketing. Mas o dado mais recente que eu tenho aí é o que está disponível para vocês, né? Então, o Brasil, a gente tinha, né, a gente tem, na verdade, uma marca meio que histórica, assim, que ele não consegue passar muito disso, né? De 5 bilhões de dólares em relação ao faturamento com o turismo. É muito pouco. Eu lembro que quando eu estava estudando um pouco mais de primazia em relação a esses dados aí, a gente tinha descoberto que a Flórida sozinha recebia, em relação tanto a pessoas mesmo, quanto a receita, o que o Brasil arrecadava com o país inteiro. Então, a discrepância é absurda, né? A gente tem um potencial de crescimento do mercado absurdo mesmo. Se a gente fosse aplicar esses 4% da OMT, a gente deveria investir cerca de 200 milhões de dólares anualmente, né, em relação à propaganda exterior, que é o papel exclusivamente da Embratur hoje. E desses 200 milhões, né, a gente, em 2010, né, a gente tinha investido um pouco menos da metade disso. Então, é muito pouco. E além de ser muito pouco, a Embratur vem fazendo, né, esse papel já há algum tempo em relação à divulgação do Brasil, né, no mercado externo, né, para tentar arrecadar mais demanda para o país. E, na verdade, não está mudando muita coisa, né? A gente sempre está recebendo cerca de 6 milhões de pessoas no ano, geralmente é esse dado, nunca foge muito disso. E nossa receita também não muda muito em relação aos 5 bilhões. Então, assim, além de estar investindo pouco, estamos investindo errado, né? Ou investindo mal, né? Ou não está sendo investido, né? Até chegar na promoção mesmo do país, esse dinheiro está ficando pelo caminho, né? A gente conhece, né, todos os nossos problemas em relação a isso. Então, para a gente pensar, né? Poxa, tá complicada a coisa, né? Falta vocês entrarem, né, de fato, no poder público, né? Vocês precisam estar lá, né, investigando, né, e legislando em favor, né, da nossa causa, né? Chega de deixar os ruralistas governarem o país, né? Entrem lá. Outra função do Estado, né? Contribuir para a conservação do patrimônio. E aí esse vai dividir também em outros dois temas, né? Esse é o primeiro deles, né? Que o Estado deve, né, não só, né, promulgar leis, elaborar também previsões a respeito de estruturas locais, regionais, nacionais. E aí entra um papel bem importante, né, que a gente viu ontem, né, dos observatórios do turismo, né? Então essas previsões são muito importantes a partir de dados, né, que são coletados. Então, a gente não consegue prever alguma coisa sem ter, né, informação, né? Sempre falo para vocês que informação é a chave de tudo.
Coletem informações o máximo possível, se debrucem sobre elas e transformem, né, esses números, né, em dados que eles vão utilizar de fato. O observatório ele faz a primeira parte, assim, com maior primazia, né, em relação a coletar vários dados e disponibilizar para a galera, que é bem importante. Além dos observatórios que, né, a gente viu bastante ontem, não vale a pena continuar falando sobre ele hoje, a gente tem as redes de inteligências. A principal delas é do governo federal também, né? Vocês precisam frequentar bastante o site do Ministério do Turismo, que tem muita coisa boa lá, né? Vocês têm que ficar garimpando as coisas. Então, vocês vão começar a ver isso também, né? Então, a demanda, né, por turismo de natureza tem uma tendência absurda, né? A previsão é gigantesca para que no pós-pandemia, ou no pós-vacina, vamos colocar assim, serão os primeiros destinos que serão mais visitados, né? Porque a galera está enfornada em casa, ou deveria estar enfornada em casa, e não está vendo nada, você está vendo, né, parede, muro e concreto. Então, em tese, né, grande parte dessas pessoas está com a necessidade crescente, latente mesmo dentro delas, em andar, né, no meio da natureza, em respirar um ar diferenciado, escutação de pássaros, aquela coisa bucólica que o turismo da natureza tenta trazer. Não sei explicar para vocês se de fato isso vai acontecer ou não. Eu acredito que a retomada do turismo vai ser um pouco lenta, na verdade. A gente estava com uma tendência bem grande em relação ao crescimento do turismo doméstico, que estava crescendo ano após ano. É bem provável também, né, que o dólar tenha influenciado em relação a isso. Mas o turismo doméstico estava bem forte, né, e isso se acabou. Então, acredito que a retomada do turismo vai ser bem pontual mesmo. Então, nós aqui de Ponta Grossa vamos começar a visitar locais da nossa região, vamos começar a ir no Guartelá, em Vila Velha, a gente vai começar a frequentar a nossa região. Depois disso, a gente vai ampliar um pouquinho mais, vamos continuar visitando mais dentro do estado, depois a gente vai continuar a voltar ao nosso dito normal, né? Tem muita gente que perdeu emprego, a gente tem muita gente que, mesmo que tenha perdido emprego, teve redução de vencimentos e um monte de dívida se acumulou, e o turismo vai caindo, né, na cadeia de prioridades, né, do que eu preciso ser, do que eu preciso fazer. Primeiro, eu preciso pagar minhas contas, porque, né, pagar o financiamento do meu carro, da minha casa, preciso comer direito, para depois pensar em viajar. Então, o turismo já não vai estar mais na ponta do iceberg. Vai demorar um pouco para a retomada. É bem provável, a nossa previsão, né, é bem provável que o transporte aéreo seja reocupado, né, primeiro pelas classes, né, do turismo de negócios, nas classes, né, o pessoal dos executivos, e vão começar a ocupar, porque eles precisam viajar, e isso vai também trazer, né, já a reboque a ocupação hoteleira. Então, também por esse público, né, o pessoal que faz turismo de negócios. Só depois disso que a coisa vai começar a andar. Então, as nossas férias não estão no topo da lista. Então, a gente vai sofrer um pouco mais ainda em relação a essa queda vertiginosa do turismo, né? Fazer o quê? Faz parte. O que o Estado tem que fazer para nós aí? Adotar medidas mais eficientes, né, para que a satisfação turística, né, não implique em repercussões negativas, né, sobre o capital, não, humano, natural. O que eu quero destacar para vocês em relação ainda sobre isso, né, no nosso próximo slide aqui. Eu não sei se é esse slide, já mudou o slide, é esse mesmo. Estão me ligando aí. O Estado tem que ter um plano harmonioso, né? Em primeiro, o uso racional dos recursos naturais, humanos, todo aquele discurso bem bonitinho. E ele tem 3 pontos principais em relação a essa conservação do patrimônio. Primeiro deles, assegurar que a construção de instalações e equipamentos se realize de maneira mais harmoniosa possível. Eu falei para vocês desde o ano passado também que as coisas têm que serem em harmonia, né? Não tomba só uma casa, tomba uma paisagem inteira, né, para ficar um contexto diferenciado e tudo mais. Harmonia é uma palavra bem importante. Segundo deles, evitar que atividades predatórias sejam vinculadas a um suposto desenvolvimento do turismo. Isso aqui é muito legal de pensar o que está acontecendo hoje. Eu não sei se vocês acompanham o esporte ou não sei se vocês gostam ou não. Tá uma briga bem grande em relação à Fórmula 1. Eu acho que já para o próximo ano, inclusive, ou daqui 2 anos, não sei bem certo como está isso. Em que nós temos um circuito bem tradicional que está em São Paulo. E há muito tempo atrás, né, na verdade, acho que até existe ainda, né, um antigo autódromo do Rio, e agora, né, o novo detentor, né, dos direitos de transmissão, principalmente da Fórmula 1,
e por vontade, né, do presidente de vocês, querem colocar de volta o circuito da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Só que para isso construir um autódromo novo. Né? E aí é meio complicada a coisa, né? Porque não tem espaço para isso mais no Rio de Janeiro. Tem um espaço bem grande. O espaço disponível, né, com áreas relativamente planas, né, para você construir uma pista de Fórmula 1, não pode ser em Ponta Grossa, né, que você está subindo e descendo o tempo todo. Né? Os carros são muito perto do solo, tem que ser uma plana uma pista muito plana. A única área disponível para isso é uma área de Mata Atlântica. Né? E o governo quer, porque quer fazer nessa área a gente se exploda. Né? Então, porque isso vai trazer, né, um desenvolvimento, né? E as corridas vão vir aqui e vai mudar o panorama da cidade. Vai ter impacto econômico, certamente, sem dúvida nenhuma, mas vai ter um impacto ambiental muito maior em relação a isso. Não sei se estão acompanhando ou não, a gente tem uma discussão bastante acirrada em relação à instalação, né, de torres de transmissão aqui na nossa região, que também tem um impacto bem considerável em relação à atividade predatória, né, ainda que não esteja vinculado necessariamente ao desenvolvimento do turismo, tá? Ao desenvolvimento geral da coisa. Na verdade, está só impactando o turismo negativamente. Então, é bem complexo isso, né? Então, você tem todos os estudos possíveis, né, e imagináveis, mostrando que o bioma mais ameaçado que nós temos é a Mata Atlântica. A gente sabe que tem, né, resquícios só, não tem quase mais nada. A gente, né, continua, né, sem se preocupar com isso. Então, é bem complicado. Veja que a função do Estado seria observar. O Estado deveria ser o primeiro a falar, não, aqui não dá. Né? Sei lá, leva para outro lugar, mantém em São Paulo, não sei, faz o que quiser. Né? Pouco me importa o que vão fazer, só não pode, né, avançar sobre uma área, né, que é extremamente frágil, né, que são, né, estamos perdendo tudo, na verdade. Então é bem complicado, né? Então o Estado que deveria evitar isso, na verdade, está incentivando. Né? Bem qualquer Google isso vão ver, né, membros do governo falando aqui, né, que estimulando, né, a construção desse novo autódromo. Né? Então, é meio complexo, né? Por que isso? E aí, combater a depredação turística, que também não acontece, né? O Estado é o único que tem o poder de polícia no país, mas não faz de fato, né? Então, você vê a galera aí pichando um monte de coisa, quebrando várias coisas, né? Talvez o nosso símbolo máximo em relação à depredação turística seja os famosos óculos de Carlos Drummond, né? É Carlos Drummond? Acho que é Carlos Drummond, né? Alguém me ajude aí nos comentários. No Rio de Janeiro, você tem a estátua lá, eu tenho quase certeza que é o Drummond. Se não for Drummond, é o Vinícius de Moraes, é um desses caras malucos. Que ele tá sentado lá na orla do Copacabana, sei lá, ele tá sentado lá com um óculos, lá, estátua de bronze, né? Esse óculos dele, toda semana vão lá e quebram o óculos dele, sei lá o porquê. É o tesão da galera, né? Enquanto o pessoal vai para Paris colocar cadeado em ponta, é que a gente gosta de quebrar a estátua, né? Então é complicado isso, né? O que o Estado faz para isso? Quase nada, né? É bem complicado. Aqui em Ponta Grossa, nessas novos parques lineares, nessas novas áreas, né, urbanas de lazer que foram disponibilizadas para a galera, tem alguns módulos policiais, né, remotos, né? Então a gente com um postinho assim, tal, com câmeras, e aí né, em tese tenta ajudar um pouco em relação a isso, né? Tanto pela infraestrutura do local quanto pela segurança das pessoas que eles estão frequentando, né? É uma possibilidade. Outra coisa, estamos caminhando para a nossa parte final da coisa aqui, né? Implementação e manutenção da infraestrutura, né? Já comentei com vocês, né, na sexta-feira que o planejamento, né, em relação a essa infraestrutura, ela fica bem no meio do caminho, né? Que o Estado vai até um pedaço, né, e a iniciativa privada vai até o outro, então é bem difícil de mensurar isso. Mas o que é dito, né, o que é tentado, só que acho que eu pulei no Estado, não sei lá. Tá diferente os meus slides que eu tô vendo do que tá passando para vocês aí. Mas o que o Estado deveria fazer? Né? Fazer uma análise dos projetos públicos e privados. Quando vocês vão construir qualquer coisa, vocês têm que mandar o projeto para a prefeitura autorizar ou não, né, a construção daquilo. Eu não sei se existe essa análise de fato. Eu sei que chega até lá e volta depois com carinho a prefeitura dizendo que está autorizado. Se eles analisam de fato ou não, não tenho a menor ideia. Eu acho que é meio difícil eles analisarem com uma profundidade bem grande. Eu acho que não. Acho que eles veem aspectos gerais mesmo da coisa. Então, o governo teria essa questão de análise mesmo do projeto e dizer sim ou se não. Tipo o autódromo, por exemplo, do Rio de Janeiro. O governo faz, né? O suporte, né, indispensável, né, que vai fazer com que a iniciativa privada, de fato, resolva investir ali.
Então, a ideia é, né, fazer o Lago do Larias, né? O que o Estado vai fazer? Não, pô, tem 2, 3 casas, né, que estão irregulares naquela área ali. O que a prefeitura tem que fazer? Tem que dar um jeito de tirar as pessoas dali e colocar em outro local. Então, aí, se tem programas, né, de habitação popular e tudo mais, você tira as pessoas dali e dá uma outra casa para elas, dá uma moradia digna, vamos colocar assim. E com isso, ainda você dá o suporte, né, para que o projeto possa ser executado naquele espaço. Você não vai passar um trator derrubando todo mundo, né? Ainda que a gente gosta de passar o trator na casa dos outros. Então, isso o governo ficaria dedicado, né, à criação ou ao aperfeiçoamento da infraestrutura urbana básica, né? Principalmente vias de acesso, né, o principal deles. O sistema de transporte, esse é bem importante também, e aí a gente o sistema de transporte também fica nesse meio do caminho, né, porque o Estado dá a concessão para uma empresa e uma empresa explora o transporte público. E aí o Estado tem que, né, ficar em cima dessa empresa de transporte público que ela, de fato, né, faça um serviço de qualidade. Então, quando foi inaugurado o Hospital Regional daqui da cidade, né, do ladinho da UEPG, foi solicitado com que a aviação Campos Gerais colocasse uma linha de ônibus que fosse até lá, né? Pô, mas tem uma linha de ônibus que vai do lado ali, né, que é o campo, né, que é a parte de salas de aula, né, do campus da UEPG. Mas do lado não é lá. Lá é diferente, na verdade, né? É um lugar, é uma caminhada considerável, né, da entrada do campus de Varanas até o hospital regional. Então tem que pôr uma linha de ônibus lá. E eu vou uma briga gigantesca, porque não tinha demanda, né? Porque todos os funcionários andam de carro e aí não estava atendendo o público geral, era uma consulta ou outra. Então foi uma briga enorme. Hoje deve estar muito mais fácil isso, né? Mas foi conseguido colocar lá. Então tem que ficar em cima disso, né? Nesse limiar, né, da coisa. Outra coisa em relação à iluminação pública, né, não tem muito o que falar sobre isso. Saneamento básico, o Estado vai ter que promover. Sistema de abastecimento de água e tratamento de esgotos. Aí tem também o sistema de abastecimento de energia também. Então o Estado tem que prover em relação a esses espaços. Então ela fica bem no meio do caminho, é bem complicado, né, entender todo esse... Entender não digo, né, mas é bem complicado a gente conseguir fazer com que a coisa funcione de fato. Eu acho que a gente para por aqui nesse último slide. Vamos parar nesse slide aqui para gente. Muito texto, muito texto. O que a gente tem aqui? Como uma atribuição unicamente, né, orçamentária, grana mesmo, né, o Estado tem que dar um jeito de arrecadar dinheiro. Então, o Estado vive de imposto, de tributo e tudo mais. Então, ele tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com tudo. E tem que ter um cuidado muito grande em relação ao gasto excessivo ou gasto aleatório, né, do orçamento público. O que tem a ver com tudo isso? Né? A receita fiscal que vem do turismo tem que ser dividida entre mercado interno e externo. Porque são formas de agregar, formas de atender esse público também diferenciadas. Um público mais seleto, que vai até Fernando de Noronha, que vai para Jurerê Internacional, esse público mais seleto, ele tem demandas diferenciadas do público geral, vamos colocar assim. Então, quando a gente estava vendo o papel que o Parque Nacional dos Campos Gerais, né, estava proporcionando em relação à comunidade que está em volta desse parque, a gente foi analisar, né, a comunidade. Né? O que vocês esperam com o parque? Tal, e aí, em 3 regiões, né, do lado leste do parque, né, eles estavam muito preocupados em relação a coisas básicas, né? O que eles queriam, né? O que eles esperavam com o parque, né? A gente queria ouvir deles melhora de qualidade, proteção, sei lá, novos espaços de lazer. Né? O que vocês esperam agora que o parque foi criado, pelo menos no papel aqui? O que vocês esperam que vai ter de bom para vocês? Eles queriam, tipo, telefone. Né? Tipo, poxa, tomara que tenha sinal de telefone direito agora. Né? Tomara que tenha um postinho de saúde, uma ambulância, tinha alguma coisa, assim, necessidades básicas mesmo, assim, coisas que parecem precárias para nós. E aí no outro setor do parque, onde fica na região dos alagados, ali, Niki, muitos, né, da nossa elite da cidade tem casas, né, de final de semana e locais para andar de lanche, jet ski e tudo mais. Eles estavam preocupados com outras coisas que não tinham nada a ver, né? Eles estavam preocupados com maior segurança, né, com
rondas, né, frequentes na região. Então, eles estavam, na verdade, o parque era mais um problema, né, porque se esse lugar dá muito certo e começa a vir um monte de gente aqui, vai ter um monte de gente passando na frente da minha casa, e eu tenho medo dessas pessoas que estão passando por aqui. Então, eu quero, né, uma polícia mais intensiva. Então, de um lado você queria, tipo, poder se comunicar com alguém em saúde, do outro lado você queria que garantisse seu patrimônio. Né? Ficou bem evidente, assim, dos dois lados do parque, assim, não é bem dois lados, né? Essas regiões do parque, assim, com expectativas, medos né, e necessidades bastante diferentes, assim. E o que chama muita atenção é que nessa região, né, dos alagados e tudo mais, a gente ia tentar entrevistar, assim, a cada 15 casas que a gente batia para tentar coletar informações, uma atendia a gente. Né? As outras 14 estavam fechadas, né? Então as pessoas não moram ali mesmo, né? Ali é realmente uma casa de final de semana. Uma situação toda irregular, né? Não poderia estar ali. Em um lugar caríssimo, né? É super complexo, né? Toda a questão que envolve os alagados ali. Então, essa receita que está vindo, né? Vamos pensar só nessa região do parque, né? Como é que você vai distribuir isso? Né? Você vai pensar de uma forma diferenciada, né? Você não pode mesclar as duas coisas, né? Então, são dois públicos que quase que não se conversam, é uma coisa meio maluca de entender isso. Mas tem que ter essa divisão mesmo. Nos países, né, em desenvolvimento, né, que somos nós, né? Em geral, nós somos muito mais receptores de turismo. Né? A receita ela pode ser bastante significativa. Né? Então, tem países que são altamente dependentes do turismo. O que é um problema, né? Agora, nessa pandemia, os países quebraram. Por que nós somos, né, bastante receptores? Porque nós somos um dos países, né, em desenvolvimento, né, que nunca sai dessa faixa de países de desenvolvimento, porque nós temos maior dificuldade em sair do país mesmo, né? Então é mais fácil a gente receber pessoas. Só que nós também estamos falhando nessa parte de receber pessoas. É muito maluco, né? Fala-se que o Brasil é muito hospitaleiro e tal, não sei o quê, mas o exterior geralmente não tem muito essa visão também. Né? Parece uma coisa muito comum, né? As pessoas falam, você vai lá nos Estados Unidos, o pessoal é frio, é seco. Né? Não é, né? Você vai para a França, você fala em inglês com os caras querem te dar um tiro na cara. Também não, né? Não é assim. Então a gente tem algumas coisas assim que já mudaram bastante. Sei lá. Então começar a entender isso. Em relação aos gastos, né? Geralmente são percentuais muito baixos comparado com a receita. Então, eu arrecado muita grana e gasto muito pouco. Vocês acabaram de ver aí que menos da metade do que é recomendado é gasto, em marketing especialmente. Só que, entretanto, né, alguns investimentos públicos exigem que o setor público desenvolva. Então, poxa, não tem saída, na verdade. Você conseguiu colocar alguma coisa muito legal numa área que está remota. Né? Então, você tem que dar acesso a ela. Não é o caso, não é nem perto disso, mas vamos imaginar lá que a parada do pão de queijo, que ficou bem famosa nesses últimos tempos, aí, ela está numa região bem longe de nós, ela está praticamente no limite entre Ponta Grossa e Tibagi, né? Tá bem longe, bem afastado mesmo. Né? Vamos pensar que se não tivesse, né, uma estrada que já passa por ali, já está pedajado, né, enfim, ela está uma coisa bem legal, né? Esse virou um point em que as pessoas querem visitar lá. Vai funcionar mais ou menos isso bem se o buraco do padre de fato engrenar. Né? Então, para chegar no buraco do padre ainda é muito ruim. Quase na beirada da porteira deles ali tem uma ponte de madeira extremamente estreita, muito antiga, bem ruim de chegar até ali. Né? E até chegar nas partes da ponte é um caminho gigantesco de estrada de terra, que nem sempre está legal, né? Dia que chove muito, a estrada é meio complicada, né? Tem uma parte que tem muita areia, então é fácil do carro ficar preso ali. Então o Estado tem que dar um jeito, né? Só que o desenvolvimento do buraco do padre tem que caminhar junto. Então começou a ter muita demanda, você vai ter esse investimento do Estado que não vai ter como fugir disso. Com isso, você acaba alavancando outras coisas, né? Bem antes de chegar no buraco do padre, quase que na beira da estrada mesmo de asfalto, você tem um lugar muito legal chamado Adega Curto Brazos, né? Um lugar muito legal, muito bonitinho. Eu não sei se tem ali ainda, mas logo ao ladinho tinha um café colonial também muito bacana. E ali você está na estrada de chão, então se você vai investir para chegar até o buraco do padre, você vai ter, né, essa contrapartida de, né, outros lugares vão acabar sendo beneficiados indiretamente com isso.
Aí você vai ter outras discussões, né? Poxa, mas ali é uma área mais rural do que urbana, então ali passa muito caminhão e a estrada não vai durar nada. Então é um ponto que você tem que se pensar também. Não sei o que vocês vão fazer, né? Vocês são os seres humanos, vocês vão ter que pensar em relação a esse gasto público aí, né, da maneira mais efetiva possível. Eu vou parar por aqui, gente. Aí a gente só finaliza isso daqui a 200 semanas, no dia 19, nossa próxima aula. Mas, em geral, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente tem que se preocupar bastante em relação à qualidade do todo, né? Entender que a imagem turística ela é muito fácil de fragmentar e muito difícil de se reverter. Então, vocês pegarem lá as Cataratas do Iguaçu, lá que o cara no TripAdvisor de 15 mil avaliações, 14.950 são positivas. Excelente. Se fosse o contrário, para mudar a imagem do Parque Nacional, acho que ia ser um parto. É muito difícil fazer isso. Então, é bem importante se preocupar com a qualidade. É bem importante investir em mercados certos, né? Então, não faz o menor sentido a gente, né, investir, né, visite Dubai, ali em Teixeira Soares, por exemplo. Não é o público de Dubai, né? Não adianta. Ainda que tem os caras que tem muita grana, mas é um cara que não visita esse tipo de coisa. Tem que ter um controle bem apurado em relação ao uso e à conservação dos espaços, né? Principalmente em relação a assegurar que as novas edificações, o desenvolvimento do turismo em si não impactam, não acarrete em percas, né, para outras coisas. A gente está falando principalmente em relação à natureza. Né, tentar, de fato, colocar uma infraestrutura que dê conta, né, que corresponda às expectativas mínimas, né, que as pessoas, de fato, tenham. Né? Então, a gente tem que se preocupar com vias de acesso, falei para vocês, sinalização é muito importante e pouca gente dá muita bola, né? Talvez agora, pela popularização, né, dos aplicativos do Waze da vida, aí, né, a galera não se preocupa tanto em relação à sinalização, mas a sinalização é básico, né? Tem que ter. E isso acaba, né, puxando de uma forma ou de outra o turismo. Acho que é isso, né? Já passei do tempo, na verdade. E aí, amanhã a gente tem, então, a aula com o professor lá da Paranaturismo. Eu já vou colocar para vocês os slides aqui no negócio. Por favor, deem uma passada de olho no negócio. Tentem achar algum tipo de pergunta para falar para o tio lá, algum comentário, sugestão, né, porque acho que vai ser legal. Beleza? Vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, alguma fala, alguma coisa? Não? Não falo nada, né? Vocês nem estão aí mais. Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Obrigado, Rebeca. Ganhou um ponto por falar alguma coisa. Então, beleza. Valeu, Leonardo. Até amanhã, Mercedes. Nos vemos amanhã com a professora Valéria. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, professor. Até. Tchau, Pamela. Bye.